Mas eu quero dizer, e estou aqui para estimulá-los, de que Deus está presente em nossas vidas. Que o Senhor Jesus ainda é o mesmo. Que quando nós invocamos, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele age em nossas vidas, apesar das circunstâncias que nós vivemos. Eu estava vendo algumas publicações de algo e achei interessante um pastor falando que hoje nós vivemos praticamente num tempo da indústria da crise. Parece que há um conluio de todas as emissoras, escrita, televisionada, radiofônica, todas torcendo para que a coisa descambe mesmo, né? E isso a gente percebe com clareza a intenção de Satanás, que é nos preparar para o final dos tempos, que a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que vai ter uma paz. Então, parece que há um conluio para que preparando a cabeça da gente, né? Eu estava vendo que de ontem para hoje, a mesma notícia em todas as emissoras, bombardeando essa tal da CPI da Covid, como se fosse algo que ia trazer alguma solução ou algo produtivo, mas a gente vê que é só degradação, é só coisas, mas isso é o intento do diabo tentando nos preparar para o pior. Eu creio que o índice, ainda eu não vi essa publicação, mas o índice de pessoas que saem curadas e é muito maior do que as mortes, com certeza. Não é verdade? Mas se publica a morte com uma ênfase assim tão... E eu quero dizer aqui que Paulo, já escrevendo lá a sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, ele falava exatamente desse tempo que havia das pessoas não estarem totalmente na direção de Deus. Diz lá, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a mensagem de Deus. Isso na versão revista atualizada. Na linguagem de hoje é um pouco mais... Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a glória do Evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Então, diante de todo esse aparato, essa parafernália, a glória de Deus é manifestada, e quando o brilho de Deus, o brilho de Jesus nos é clareado, as coisas são transformadas. Não é verdade? Apesar desse mundo de crise, eu quero dizer para os irmãos que quero fazer aqui as palavras do salmista, lá no Salmo 91:7, que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, aquele que está firme em Jesus. Amém? Eu quero também fazer aqui menção de para nós entrarmos na mensagem propriamente dita. Eu tenho um livrinho lá em casa, que é muito antigo, que são parábolas vivas do João Falcão Sobrinho, que ele vai falando de causos e contos reais. E ele conta lá numa daquelas histórias lá que existia aqui indo para São Paulo, entre Jacupiranga e Cajati, por ali, um cidadão, há uns 100 anos aí, na virada do século passado, muito bravo, muito autoritário, aquelas pessoas, dono de algumas terras, que andavam a cavalo ali, que provavelmente eram proprietários de escravos. Depois houve a libertação dos escravos, e ele mantinha aquela mesma autoridade sobre os seus empregados, adentrava nos lugares, com a cavalo, e fazia nego beber pinga na marra, nos botecos e tal. Então, o cidadão desse porte, autoritário, mandava prender, matar e tal. E, certa feita, ele mandou construir uma casa.
E naquele tempo, para fazer uma casa, demorava muito tempo, porque as ferramentas eram rudimentares, eram todas manuais. Então, diz que chamou lá um cidadão. E é interessante que é colocado até o nome como fato verídico. Esse cidadão brabo lá é o tal do seu Hermínio Ribeiro. E aí, então, ele convoca um carpinteiro lá, o irmão Alício Cunha, que era chamado naquela época de protestante, né? E ele foi com a sua família lá para a fazenda lá e tal, ficou acampado lá e construindo a casa desse cidadão. E à noite, na tardinha, após o encerramento do seu trabalho, ele reunia a sua esposa e 5 filhas que ele tinha e fazia aquele culto doméstico, cantando os hinos, provavelmente do cantor cristão e tal. E certa feita lá, aquele cidadão brabo, ouvindo aquilo, que cantoria que é essa aí? Aqui na minha... Manda lá, o cara foi a cavalo soldado. Não, é o carpinteiro que está fazendo essas cantorias aí. E aí manda esse cara vir aqui. Quero que ele cante aqui. E foi ele, imagine, o cara brabo, amedrontado naquelas épocas, chegou lá meio tímido, falou assim, nós vamos tomar uma pisa do capataz da fazenda aqui, né? Mas quando Deus está no negócio... E para surpresa daquele cidadão, ele cantou, eu gostei da cantoria e pode vir aqui mais outras vezes. Ele acabou fazendo um culto ali, daí ele, posso ler a palavra de Deus? Pode e tal. E numa daquelas noites, aquele brabo cidadão, eu quero aceitar esse Jesus de você aí. E conta a história que onde hoje é a Igreja Batista de Jacupiranga, era nas terras desse camarada. Ele construiu a casa, esse tal do irmão Alício Cunha construiu, e ali, naquele lugar onde foi evangelizado aquele homem autoritário e brabo, ele cedeu o terreno onde é a Igreja Batista hoje de Jacupiranga. Então esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que transforma as pessoas, é esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos. Eu queria então... juntos com vocês, nós praticarmos, exercitarmos nos apropriar dessa condição de que esse mesmo Deus que transforma pessoas tão atípicas e tão rudes, né? E nós vamos ler aqui a passagem da conversão de Paulo, para que nós pudéssemos aqui juntos praticar, exercitar e sermos convocados para que nós possamos então usufruir desses benefícios desse Deus que está presente nesse tempo tão difícil. Esse mesmo Deus está aqui ainda e nos dá a condição de nós acessarmos Ele. Então, de uma forma diferente, né? Eu fiz aqui uma aplicação de que nós estamos aqui na porta da tenda, simbolizando a igreja, e a nuvem está lá. Nós estamos na porta da nossa barraca e a tenda de onde Deus falava com Moisés está ali. Então Deus hoje se pronuncia da mesma intensidade, da mesma forma. E eu quero, junto com os irmãos, para que nós pudéssemos, meus irmãos, ter uma particularidade com Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais acessível, não colocando Deus assim parece que numa ficção ou num caso assim que aconteceu lá a história da Bíblia. Não, as coisas acontecem hoje. E nós, como igreja de Jesus, nós temos que praticar e poder usufruir desse mesmo sincronismo que Deus está presente, Deus é vivo. E quero dizer também que quando o encontro com Jesus muda a nossa história. Amém? Glória a Deus. Quero ler com vocês aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando vai falando aqui da conversão de Paulo. A partir do verso 2 ali, e pediam-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te se dará dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o teu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo seu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Pai, na tua presença estamos nesta noite, meu Deus, e diante desta palavra, nós queremos agora pedir que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e permanece para a eternidade. Ó Deus, nós nesse momento de conflito, de crise no mundo, nós cremos neste mesmo poder transformador de pessoas, de cura, de libertação, de salvação e de restauração de vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Fala conosco, mostra essas verdades e esteja conosco nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu fico entrando em cena dentro desse contexto, a gente fica pensando ao espanto que foi ocasionado naqueles 3 dias. Estava ali um cidadão a serviço do Sinédrio, com cartas, tal, dando a autoridade para prender todos os adeptos dessa nova seita que seria hoje, né, o nosso cristianismo. Um camarada temido, conhecido, que com certeza lá quando houve a prisão de Jesus andava por ali, porque ele era um dos acadêmicos de Gamaliel ali, né? Então ele estava por ali. E de repente agora acontece tudo isso. Ananias, que era provavelmente um dos novos convertidos, agora vai orar para o camarada que era o carrasco. Então aqui nós evidenciamos com clareza como Deus age em nossas vidas, meus irmãos. De como nós podemos acessar esse Deus de uma forma totalmente contrária à nossa imaginação. O cidadão que estava indo cumprir um determinado trabalho, agora encontra-se com Jesus e a sua trajetória é totalmente modificada. Isso quero dizer que quando nós temos esse encontro, quando Jesus se encontra conosco, a trajetória da nossa vida é totalmente transformada. O poder de Deus em nossas vidas transforma toda e qualquer situação que possa estar ocorrendo em nossas vidas.
E hoje aqui no culto de oração, nós estamos muitos anseios, muitos pedidos, talvez até causas impossíveis que nós temos visto, principalmente as pessoas acometidas com a Covid. A gente tem visto que pessoas de uma saúde perfeita, de repente vai para lá, e em 2 dias, pessoas que eu conheci, pessoas boas, assim, de saúde, foi acometida do Covid, se internou, 2 dias morreram. Outras pessoas foram entubadas, saíram. Então não existe assim uma lógica perfeita. Somente Deus, como o pastor falou no início. Nós vivemos um tempo que só Deus pode designar o nosso futuro. E estamos aqui nesta noite para praticar, para exercitar exatamente isto, meus irmãos. Eu estava vendo também um outro escrito que estava falando exatamente sobre as coisas. De repente nós oramos, querendo extinguir esse vírus, né, que vai embora. Mas nós não nos atentamos para a permissão de Deus. Então, a nossa oração deve ser para nós podermos conviver com esse vírus e sobreviver. Que Deus nos dê força e meios, porque com certeza algo didático, algo Deus tem nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque tudo é permissível de Deus. Então algo didático tem e nós temos que aprender. E eu fiquei pensando, esses dias que estava preparando algo para que a gente pudesse aqui pensar nesta noite, tanta coisa, mas eu vejo assim que de repente, esse tempo que Deus tem permitido, nesse ano que nós estamos vivendo, muita coisa aconteceu e muita coisa não vai acontecer mais. E nós como igreja, estamos aqui num número pequeno em função dos cuidados necessários que nós temos que tomar, as medidas de precaução, há necessidade de nós cumprirmos todo esse protocolo, porque é permissível de Deus. Nós não estamos aqui para contrariar a vontade de Deus e tampouco das normas da legislação, né? Mas a gente tem que ter a consciência também que Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. E eu quero te convidar a fazer um exercício. Como está a tua vida? Se você for acometido com o vírus. Esse meu amigo, meu irmão lá, ele estava normal, foi na igreja domingo e tal. De repente ontem passou mal, foi ver, estava acometido e já com sintoma, daqueles sintomas ruins. Então isso qualquer um de nós pode estar, meus irmãos. Então é um tempo de nós refletirmos, de nós respaldarmos a nossa vida única e exclusivamente em Deus, porque só Deus pode dar o destino certo para a nossa vida. Quer seja permaneçamos vivos ou quer nos levar para a eternidade, mas temos que estar preparados e respaldados em Deus. E só Deus pode transformar e modificar. Como aqui no texto que nós lemos, eu fico imaginando aquele cidadão Paulo, antes da conversão, devia ser um camarada muito brabo, muito valente, né? Para ele poder pegar as cartas no Sinédrio lá. Então ele tinha a autoridade de um capitão, eu imagino, porque podia levar uma legião de soldados junto com ele lá. Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, todo aquele autoritarismo caiu por terra. E uma nova criatura, a gente percebe que a leitura da Bíblia Cristo já modificou completamente a sua vida, que ele já se sujeitou e já estava orando lá na casa de Coré, porque ele era um religioso, né? Então estava orando lá, e quando Ananias chegou, ainda questionou com o Senhor, mas aquele camarada brabo lá, que veio para prender e matar as pessoas, agora eu vou lá, o Senhor me dá a ordem de eu ir lá orar. Mas quando Deus nos dá uma ordem, é porque está acima de todo e qualquer juízo, de toda e qualquer ordem, né, meus irmãos? Então isso nos dá a evidência clara de que se Deus está no comando e Deus está acima de tudo,
A nossa vida só pode e deve estar debaixo das mãos de Deus, meus irmãos. Porque a vacina ainda não houve ainda laudos dando 100% Os remédios preventivos nem existem ainda, né? Se existem, não querem, porque é muito barato. Daí eles querem vender os lotes de... Então, nós estamos na deriva somente respaldados em Deus. E eu quero convidar você que não me ouve aí, você que está nos assistindo, a praticar ainda mais uma intensidade a proximidade de Deus. Porque as coisas são, conforme esse cidadão falou, a indústria da crise está aí, evidenciando e dando números a todo momento de que a catástrofe está declarada. Mas esquece que Deus está no controle. Nós somos filhos de Deus e dependemos de Deus. E somente Deus vai direcionar as nossas vidas. E nós não podemos perder esse norte, nós não podemos perder esse foco que Deus é na nossa vida e somente a Ele nós devemos dar glórias. Independentemente, eu já tomei as 2 vacinas, mas eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência de Deus. Tomei a vacina para cumprir as normas, porque até mesmo nós temos que estar aqui, nós temos que ter o nosso convívio social, nós temos o protocolo, então nós temos que cumprir com as formalidades legais. Mas eu creio no meu Deus. Acima de qualquer coisa, eu creio no meu Deus. E quando Deus quiser me levar, eu estou aqui. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Meus queridos irmãos, mas voltando aqui ao texto para que nós pudéssemos já desfechar, que a hora já está. E aí nós percebemos que quando Deus age, as coisas são transformadas. E a gente percebe que o processo aqui foi tão rápido. Paulo se converteu naquele momento que a luz brilhou de Jesus. Naquele momento que ele caiu em terra, a transformação daquele homem rude, daquele homem terrível, caiu por terra mesmo, literalmente, ele caiu mesmo por terra. E quando se levantou, que foi necessário alguém dar as mãos para ele, para ser levado até a cidade, ele já era um outro homem. Porque quando Deus toca no nosso coração, há transformação de vida, há renovo. A gente observa que todas aquelas pessoas que se encontraram com Jesus, pessoas que esbarraram nas vestes de Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Eu fico imaginando alguns casos pitorescos, né, que a Bíblia relata, do Zaqueu, aquele homem de estatura pequena, que eu quero ver Jesus, se eu ver Jesus, já vai... Então a fé que ele teve, e a audácia e o esquema que ele... para subir na árvore para ver Jesus, e Jesus percebe, meus irmãos, quando existe a força, quando nós necessitamos desse encontro, Jesus está tão atento que ele podia passar ali, mas ele olhou para cima: Zaqueu, desce aí que hoje chegou salvação na tua casa. Poderia passar desapercebido? Com certeza, mas Deus é Deus, meus irmãos. Quando há intenção no nosso coração, Deus age, porque Deus conhece o teu coração. Outra situação que eu fico imaginando, aquela mulher, uma mulher já não tinha muita condição de se aproximar naquela época, e com certeza conhecida, o fluxo de sangue, ela era uma pessoa imunda, que ela não podia estar no convívio social, e ela, se eu relar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E o Senhor, alguém me tocou. Ah, como, Senhor? A multidão aí, todo mundo esbarrando no Senhor. Não, alguém tocou em mim. Isso nos dá um indicativo, meus irmãos, que quando no teu coração você necessitar e clamar, Deus está vendo e vai ver o teu intento e vai ao teu encontro. Mas precisamos desse encontro genuíno, autêntico,
de nós querermos. Às vezes nós pensamos que há necessidade de fazermos grandes volumes, tal. Deus conhece o nosso coração. Quantos que já pensaram nisso aí? Eu falo, eu já pensei nisso aí. Eu falei, poxa, mas é você mesmo, meu irmão, é eu mesmo. Na simplicidade, na humildade, Deus visita aquele que se aquebranta, aquele que busca, aquele que insiste com Deus. Deus não deixa sem resposta, porque Deus é o Senhor. Amém, meus queridos? Quero deixar essa palavra de ânimo para você que está tentando, muitas vezes desistir, ou sei lá o que está acontecendo, mas você não conhece. Não, Deus conhece. Eu citei aqui 2 homens perigosos, matadores de gente. Quando a palavra de Deus entrou no seu coração, teve sua vida mudada. Aquele homem aquele homem valente se transformou num doce cordeirinho. Porque é Deus que adentra na nossa vida, é Deus que transforma. O Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus, tiveram seus problemas sanados. Eu fico imaginando também aquele cidadão que foi conversar com Jesus. Só uma ordem sua, Senhor, vai ser curado, meu. Aquele outro que a sua filha tinha falecido, Senhor, eu sei que se o Senhor colocar as mãos. Então o encontro com Jesus é tremendo, meus irmãos. E esse Jesus ainda vive no nosso meio. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar essa capacidade de nós não perdermos essa linha, não perdermos esse estímulo de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Amém?